O oceano estava calmo naquela tarde de abril. Depois de mais de 40 dias de viagem, velas tensionadas pelo vento e madeira rangendo sob o peso do Atlântico, um grito rompeu o silêncio a bordo. Terra à vista! Era 22 de abril de 1500. A frota comandada por Pedro Álvares Cabral seguia rumo às Índias. O plano era fortalecer o comércio português no Oriente, consolidando a rota aberta poucos anos antes por Vasco da Gama. Mas, diante deles, surgia algo que não estava nos mapas daquela expedição. Um monte alto e arredondado apareceu no horizonte. Seria chamado de Monte Pascoal. Aos poucos, a costa revelava-se extensa, coberta por um verde intenso, contínuo, quase infinito. Pero Vaz de Caminha, escrivão da Armada, registraria aquele momento com precisão. Ele descreve uma terra de bons ares, águas abundantes, árvores altas e robustas. Não parecia uma simples ilha. Havia ali dimensão, profundidade e promessa. Os navios se aproximaram com cautela. Âncoras lançadas, barcos menores desceram ao mar. O primeiro contato ainda não havia acontecido, mas já era possível perceber. Aquela terra não estava vazia. Enquanto os portugueses observavam a nova paisagem, olhos atentos os observavam da praia. E naquele instante silencioso, sem que ninguém percebesse, a história de um continente começava a mudar. Não houve discurso solene, nem anúncio oficial. Os primeiros homens que surgiram na praia estavam nus, sem armaduras, sem metal, sem medo aparente. A pele parda refletia o sol, o corpo pintado de urucum. Alguns traziam arcos longos nas mãos, outros apenas observavam. Os portugueses desceram vestidos demais para aquele calor. Lã, couro, botas pesadas. O contraste era imediato. O silêncio dizia muito. Espelhos foram erguidos, contas vermelhas, um barrete escarlate entregue com certo cálculo, objetos simples para quem os oferecia, fascinantes para quem os recebia. Mas a troca não era inocente. Enquanto os navegadores mediam a força física dos homens da terra, avaliavam também o que não viam. Nenhuma muralha, nenhuma estrutura militar, nenhuma arma de ferro. A leitura foi rápida. A nudez foi interpretada como ausência de poder. O gesto curioso virou sinal de docilidade. O interesse virou vantagem estratégica. Não havia confronto, ainda, mas havia observação. E toda observação naquele contexto significava planejamento. A cruz foi erguida na areia, não apenas como símbolo religioso, como declaração. O altar improvisado ficou voltado para o mar, como se o oceano fosse testemunha do que estava sendo reivindicado. A missa, conduzida por Henrique de Coimbra, aconteceu sob o céu aberto, diante da mata e dos corpos pintados que observavam à distância. Alguns indígenas repetiam gestos, ajoelhavam-se, riam. Não compreendiam as palavras, mas percebiam a solenidade. Para os portugueses, aquilo não era apenas fé, era registro simbólico de posse. A terra agora tinha um novo significado dentro do projeto português. Não era mais apenas paisagem, era território possível. Não houve negociação,
Não houve tratado, a cruz bastava. O ritual transformou areia em marco político, e ninguém ali explicou isso aos que assistiam. Os olhos europeus percorriam a paisagem como quem avalia a mercadoria. A água era abundante, o solo parecia fértil, as árvores eram grossas, densas, resistentes. Se plantassem, cresceria, se cortassem, renderia. Não se via ouro nas margens, nenhuma pedra brilhava sob o sol, mas a madeira, especialmente uma de tom avermelhado, chamava a atenção. Forte, compacta, valiosa na Europa. A conclusão se formava com naturalidade. Ali havia recurso. E além da terra, havia gente. Gente sem metal, sem cavalos, sem pólvora. A ausência foi interpretada como fragilidade, mas não havia fragilidade ali. Havia outra forma de organização. A leitura portuguesa, porém, era feita a partir de comparação. E na comparação, quem não tinha ferro estava atrás. A nova terra deixava de ser apenas descoberta. Passava a ser oportunidade calculada. A frota permaneceu cerca de 10 dias, tempo suficiente para medir, observar, registrar mentalmente. Alguns habitantes da terra foram levados a bordo, não por amizade, por utilidade futura. Aprenderiam a língua, serviriam de ponte. Presentes finais foram distribuídos, espelhos, tecidos, pequenos objetos. O clima parecia calmo, mas a calma não era neutralidade, era pausa. Os navios içaram velas novamente. O vento empurrou as embarcações de volta ao Atlântico. A praia foi ficando menor. Para os portugueses, aquela terra não estava sendo deixada para trás. Estava sendo marcada para retorno. Para os que ficaram na areia, os barcos desapareceram no horizonte como haviam surgido. O mar fechou-se sobre o episódio. Mas a memória daquele encontro não se apagaria tão facilmente. Dias depois, a carta seria finalizada. Um relato organizado, otimista, estratégico. Falava de fertilidade, de bons ares, de gente de boa disposição. O texto apresentava uma terra promissora à coroa de Dom Manuel I. O que não estava escrito com a mesma clareza era o desequilíbrio implícito naquele encontro. Nenhuma linha falava em invasão. Nenhuma linha falava em conflito futuro. Mas tudo já estava contido ali. A cruz, fincada na areia. A leitura estratégica da nudez. A avaliação da madeira, a captura sutil de corpos para aprendizado forçado. O oceano havia escondido um continente, não mais. A partir daquele abril, o Atlântico deixava de ser fronteira, virava ponte, e a história da terra recém-avistada passava a ser escrita também por mãos que haviam chegado de longe. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o like e inscreva-se no canal para apoiar este projeto.